Bem-vindos a mais uma edição do programa Gente com História. Hoje vamos ao encontro de Ângelo Soares, que se encontra na Maia e já lá está à minha espera. Bem-vindo, Ângelo Soares, boa tarde. Boa tarde, Américo. Como está? Tudo bem? Bem, obrigado, tudo bem, e consigo também. Tudo bem, muito obrigado. Olha, eu gostaria, antes de começarmos propriamente com os temas que aqui nos traz, que fizesse uma breve apresentação de quem você é. Sim, senhor. Bom, eu sou o Ângelo, como disse, sou casado, sou o pai de 3 filhos, também todos casados, avô de um neto e outro a caminho, ou outra, melhor dizendo. Que maravilha! Em termos profissionais, estou reformado, depois de uma longa carreira na EFASEC, e desde que saí, já há 7 anos, tenho ocupado o meu tempo em atividades de voluntariado, nomeadamente numa associação de voluntariado sénior, que sobretudo está virada para atividades com os PALOP, que se chama Ser Mais Valia, e trabalho também na ReFood da Maia, de que fui um dos fundadores do núcleo, e já desde há, sei lá, seguramente mais de 15 anos que estou no secretariado da Pastoral Familiar, do qual sou diretor desde há quase 5 anos. Uhum. Portanto, entre estas 3 atividades, secretariado, ReFood e Ser Mais Valia, vou ocupando o meu tempo, tentando capitalizar um bocadinho a experiência adquirida ao longo dos anos todos que eram para trás. O Ângelo não consegue ser reformado, pronto, está visto que não consegue ter reforma. Não, para mim é a reforma de pôr a mantinha em cima dos joelhos e andar a contar as horas ou a ver os dias a passar, ou ela reforma de sair de manhã para ir ao café ou para o jornal, 2 tretas aos amigos e assim, isso para mim não faz sentido. Não é vida. Portanto, eu tive a oportunidade e tive a possibilidade e a felicidade de poder planear um bocadinho a reforma. Portanto, pronto, procurei realmente encontrar coisas em que me sentisse bem e em que sentisse que a experiência de vida e até profissional também me podia ser útil e pô-lo ao serviço. Posso-lhe Ângelo, já contar agora, até... Diga. já agora como é que veio parar, é uma força de expressão, à pastoral familiar antes de fazer parte da equipa de Susana? Eu fui parar a pastoral familiar? Olha, de uma maneira, digamos, a minha atividade na igreja é de longa data. Eu colaborei na paróquia do Carvalhido, no Porto, porque, embora nunca lá tenha residido, foi a minha paróquia de pertença desde criança e colaborei lá na catequese muito tempo. E colaborei muito tempo também com o Secretariado da Pastoral das Vocações, porque sou amigo de juventude do Padre Jorge Madureira e ele a determinada altura, já há mais de 20 anos, quis que houvesse, que todas as vocações estivessem representadas no secretariado. Daí ter-me convidado a mim e a minha mulher, que também eu conhecia de juventude, para integrar como casal representativo da vocação matrimonial do secretariado das vocações. E depois, nesse trabalho das vocações, entendeu-se como a questão vocacional é uma questão que toca todas as áreas da Igreja, que fazia algum sentido articularmos com os outros secretariados. E, na altura, o Padre Jorge pediu-nos se poderíamos fazer um pouco a ponte entre a pastoral das vocações e a pastoral familiar. O secretariado da pastoral familiar da altura acolheu favoravelmente a ideia, e, portanto, passamos a trabalhar nos 2 secretariados, coisa que ainda hoje acontece. Portanto, eu, apesar de atualmente dedicar muito mais tempo ao secretariado da Pastoral Familiar que ao das vocações, continuo a ser membro da Pastoral Vocacional. E é uma área que me dá gosto de trabalhar, e até aqui na paróquia é essa a minha área de trabalho, é a Pastoral Vocacional. Excelente. Entretanto, nós este ano, como todos os anos, celebramos a Semana pela Vida. Este ano é alusivo ao tema a vida que nos toca. Qual a intenção deste tema? O que é que este tema nos vai fazer refletir? O tema da Semana da Vida é sempre proposto pelo Departamento Nacional da Pastoral Familiar
em sintonia os senhores bispos que fazem parte da Missão Episcopal de Laicado e Família, mas é, digamos, conversado com os responsáveis dos vários secretariados para reunir algum consenso. Entendeu-se que com os tempos de pandemia vivemos e com alguma tendência de individualismo de cada um por si, que também se vai observando neste mundo, que fazia sentido um alertar para o cuidado com a vida nas suas várias facetas. E numa perspectiva cristã, portanto, o tema é a vida nos toca, a vida de Deus que nos toca a cada um de nós, e depois a vida que sempre cuidamos. Portanto, porque somos tocados por Deus, somos tocados pelo afeto de Deus, pelo amor de Deus, faz sentido que transmitamos esse amor, que vivamos esse amor, cuidando não da vida em todos os aspectos. Por isso, da vida do mundo em que vivemos, e aqui o cuidado da casa comum de que o Papa Francisco fala tanto, o cuidado com a vida ainda no ventre materno, o cuidado com a vida da criança, da vida da família, a vida do casal, a vida da comunidade em que nos inserimos. Este ano, a Semana da Vida tem uma dinâmica diferente da dos anos anteriores, eu até diria talvez uma dinâmica, não lhe quero chamar demasiado ambiciosa, mas é uma dinâmica muito ambiciosa, porque propôs subdividir este tema da vida que cuidamos em subtemas para os vários dias. Os tais cuidado com a natureza, o cuidado com a vida que nasce, o cuidado com os idosos, por aí fora, um tema em cada dia. E desafiou as dioceses a contribuírem para o programa da semana, ou propondo um evento qualquer, uma sessão cultural, um seminário, uma celebração, o que for. Para além disso, também propõe cada dia uma pequena reflexão, são 5, 7 minutos, feita pelo Cardeal Tolentino Mendonça sobre os vários temas da semana, e propõe outro tipo de iniciativas, propõe uma oração diária, propõe reflexões para o terço, propõe até iniciativas culturais, livros que têm a ver, livros e filmes, e até músicas que podem ter a ver com os vários temas da semana. Portanto, há uma dinâmica bastante ambiciosa e bastante participativa. Isto, assim as pessoas a aproveitem, não é? Olha, e como é que as pessoas podem participar? Quem nos está a ouvir, se já ouvir o programa... Se ainda ouvir dentro da semana, a página do Facebook do Departamento Nacional da Pastoral Familiar tem lá os materiais, e também o site do Departamento Nacional da Pastoral Familiar, que é muito simples, é dnpf.pt, tem todos os materiais e está a transmitir tudo que for celebrações ao vivo e tal, está a transmitir e a gravar, portanto fica tudo disponível. Arquivo, então, depois, a qualquer altura, as pessoas podem reouvir. Sim, quer dizer, não sei se eles vão manter indefinidamente os materiais disponíveis, mas de momento está tudo disponível. Entretanto, ao Anjo, enquadrado a semana da tua vida, enquadra também, ou está enquadrada, no Dia Mundial das Famílias. Sim. Não é o Dia Mundial das Famílias, é o Dia Mundial, é o Dia pela Vida, que é o dia 15. É o Dia pela Vida? Há um Dia da Vida, que é o dia 15, que aqui em Portugal, já há bastantes anos, os nossos bispos entenderam alargar a ideia a uma semana. Daí, a Semana da Vida não é uma iniciativa a nível mundial, mas é uma iniciativa nacional, já há bastantes anos, e à qual a equipa anterior do Departamento Nacional da Pastoral Familiar queria-lhe dar outra visibilidade. Foi, enfim, e tem-se trabalhado nesse sentido realmente para ser não só uma semana para o interior da Igreja, mas ser uma semana para a sociedade, que sensibiliza a sociedade para vários temas relacionados com a vida, em todos os seus sentidos, não é? Este meu equívoco deriva de uma pesquisa que eu fiz online, em que vinha lá a menção dia 15, Dia Internacional da Família. Sim, também chamam Dia Internacional da Família, e daí a ligação disto tudo, porque, digamos, é evidente que quando falamos da vida humana, normalmente ela
origina-se e realiza-se numa família, e daí também o ligar as duas coisas. Claro, faz todo sentido, como é óbvio. Faz, claro que sim. As famílias estão a atravessar momentos muito difíceis. Os conceitos que temos de família, o que tínhamos de família, está muito diluído, está muito demodé, como dizem. A família já não é o que era, está em grande transformação, para o bem e para o mal, de todos nós. Como é que a pastoral familiar, a nível nacional e, em particular, a nível da nossa Diocese do Porto, encara estas mudanças tão repentinas, tão bruscas, que estão a acontecer, mesmo dentro das comunidades católicas, porque as famílias não têm aquelas raízes que tinham. Agora, celebrar 10 anos de matrimónio, 25 anos de matrimónio, 15 anos que sejam, ainda parece que é um milagre. Não estou muito enganado, pois não? Vou começar pelo fim. Depois é melhor. Vou começar pelo fim. A questão da celebração de matrimónio. Como o Américo sabe, nós fazemos todos os anos o que nós chamamos o Dia Diocesano da Família, para o qual convidamos em cada ano os casais que nesse ano fazem 10, 25, 50 e 60 anos de matrimónio. São as 4 datas que nós assinalamos: 10, 25, 50, 60. E, apesar de tudo, temos tido, nos últimos anos, sempre à volta de 1.200, 1.300 casais. Claro que se nota que, ao contrário do que seria de esperar, os casais que aparecem mais são os de 25, 50. De 10 menos, também às vezes porque têm mais limitações, têm filhos pequenos e assim têm mais dificuldade em poder participar. Mas a verdade é que ainda é muita gente e muitos mais casais haverá nessas circunstâncias. Agora, é verdade que vamos assistindo a... Eu não direi... ou melhor, há aqui duas coisas. Por um lado, é verdade que aparecem novos conceitos de família. É verdade que se discute muito aí famílias monoparentais, famílias de casais do mesmo sexo, por aí fora. Mas também é verdade que a ideia de família, a ideia do afeto familiar, eu acho que continua muito presente nas pessoas, e mesmo nos mais jovens, a vontade de fazer parte de uma família, a vontade de, ou melhor, o ter a família como referência, o ter a família até como refúgio, ter a família no porto seguro em que se podem abrigar. Eu acho que isso continua a ser uma realidade muito presente, embora às vezes, talvez a sociedade em que vivemos desafie um bocado para outros tipos de realização. Eu acho que mesmo entre a gente mais nova, o conceito de família ou a importância da família não está assim tão esquecida. Em termos da pastoral familiar, eu diria que, em termos da estrutura diocesana, é evidente que um secretariado diocesano não vai tocar nem aos 2 milhões de pessoas que a diocese tem. Isto falando aí do Porto, não é? Portanto, o papel que entendemos que nos deve ser reservado é um papel de incentivar, de fornecer algumas ferramentas, de aconselhar, de orientar as equipas locais, porque cada vez mais e estamos convencidos que não é fazer eventos de massas que se vai transformando as coisas. Isto não é pesca à rede, nem pesca de arrasto, é como a pesca à linha. É a relação pessoal que conta, é o contacto próximo, é a atenção ao vizinho, é a atenção à família que mora no mesmo prédio, são essas coisas assim. E a pastoral familiar, nós temos desafiado muito as equipas locais a várias vertentes de cuidado próximo, ou seja, preocuparem-se com as pessoas que passam uma dificuldade, preocupar-se com um casal que está em crise, que há ali um problema de relacionamento, ou dentro do casal os filhos, preocupar-se, não tanto até com as questões económicas, que se calhar aí isso já a Igreja tem muitas respostas operacionalizadas nessa área, mas preocupar-se com o cuidado da família globalmente e com o valorizar a família, com o ajudar a família a realizar-se, com o propor e disponibilizar possibilidades até de encontro, de grupos de reflexão, tudo isso que possa ajudar as famílias a realizarem-se,
a exercerem a sua missão e a superarem as suas dificuldades. E um outro aspecto muito importante é realmente desafiar as famílias cristãs a serem acolhedoras, mesmo das situações que possam não estar tão dentro dos cânones ou tão dentro das regras. Uma coisa nós criamos a nível do secretariado, ainda está um bocado incipiente, mas há de ser para expandir. Nós chamamos a rede de acolhimento familiar, que é um conjunto de padres, de psicólogos, de casais, de médicos e de juristas também, disponíveis para atender os casais que precisem, ou por solicitação de algum deles, de maneira realmente a ajudar em situações de crise. E outra coisa que a nossa diocese também criou e que é importante é a possibilidade, e isto é uma resposta a um desafio do Papa e uma orientação do Papa, a possibilidade de casais que estão no que se chama situações irregulares, ou seja, por exemplo, numa segunda união, de poderem fazer um caminho de discernimento e de integração na comunidade eclesial. E nós, secretariado, criamos com o nosso bispo uma equipa para dar apoio a essas situações. Portanto, resumindo assim um bocadinho, orientação da pastoral familiar, estar presente nas realidades das famílias, procurar não discriminar ninguém, procurar acolher as pessoas, procurar fazer uma presença de proximidade, de acolhimento, de cuidado, de maneira que as pessoas sintam que a Igreja está atenta às pessoas e se preocupa com elas. Quero com isso então dizer que se houver um membro que não seja casado, que viva solteiro ou que esteja divorciado, não quer dizer que por essa razão não possa fazer parte de uma pastoral familiar, digamos assim. Claro. Não, e sobretudo, e não possa, e tenha se afastado da comunidade paroquial, não tem. Sim. Não tem. Agora, em consciência, se quer fazer parte da Igreja, também isto costuma, há pessoas a dizer, e não é o vale tudo, mas é primeiro, a Igreja não tem que afastar ou excluir ninguém, tem que ajudar as pessoas a identificarem a sua situação, a progredirem na medida das suas capacidades. Se não podem subir 2 degraus, mas podem subir um ótimo. Antes de subir uma escada inteira, a gente tem que subir o primeiro degrau e depois o segundo e depois o terceiro. Portanto, a fazerem caminho dentro das suas capacidades e dentro das suas forças e a perceberem que a comunidade as acolhe e que agradece até o seu contributo, e quando estamos a falar de contributo, obviamente não é o material, o seu contributo, a sua participação, na medida das capacidades de cada um. Mas eu agora falo por minha experiência noutras áreas, como é óbvio, mas creio que na pastoral familiar também é paralela a essa realidade. É um pouco diferente de fazer pastoral familiar no Porto, numa grande cidade, ou numa pequena cidade mais do interior, com menos gente, com gente mais agarrada à terra, mais agarrada ao meio, ou é mais ou menos igual? É completamente diferente. Sim. Aliás, é por isso que eu digo, é por isso que a realidade local é muito importante. Quer dizer, nós podemos, e nós fazemos-lo a nível do Secretariado da Pastoral Familiar, podemos dar ideias gerais, podemos até ter um plano de ação geral para a Diocese, mas é evidente que em cada realidade local tem que se olhar para a realidade e responder à realidade. E, portanto, e obviamente que uma Diocese que tem uma cidade como o Porto, ou uma aglomeração como o Grande Porto, mas também tem a Serra do Marão ou a Serra da Freita, assim, claro que são realidades diferentes. E, portanto, a resposta, a forma de fazer pastoral tem que ser diferente. E é muito importante que se tenha em atenção a realidade de cada sítio. Eu costumo dizer muitas vezes, e digo isto em muitas circunstâncias, uma coisa é servir
quando nós comemos, o Américo tem essa experiência também, nós às vezes para desenrascar abrimos uma lata de salsichas ou uma lata de conservas, ou vamos buscar uma comida pré-fabricada ao supermercado e é só de aquecer e não sei o quê. E pronto, e come-se, e serve e alimenta. Mas, se for cozinhadinho à nossa maneira, ou mais os temperozinhos feitinhos em casa, etc., tem outro sabor. E, não é? É feito ao gosto de cada um. E eu acho que a pastoral também tem que ser assim. Nós não podemos servir enlatados, sim, que servem para toda a gente por igual, e que é ao sabor médio. Temos que adequar o cozinhado ao paladar do cliente. E nesse contexto, a nossa diocese é rica na diversidade. Eu acho que é rica na diversidade de situações e é rica na diversidade de respostas. É rica na diversidade de respostas. E eu tenho circulado um bocado aí pela diocese por obrigação, até de função, não é? E reconheço que há trabalho muito bom que se faz às vezes nos sítios mais inesperados, de gente que realmente cria comunidade, de agentes de pastoral familiar que estão atentos, que estão preocupados com o que se passa à sua volta e que procuram desenvolver respostas para as necessidades que encontram, não é? Era aí que eu ia querer chegar, Ângelo. Que tipo de respostas se pode encontrar a nível da pastoral familiar, por exemplo, uma família que chega ao vosso seio com muitos problemas, ou vários problemas, há vários problemas que afetam a família. Normalmente, que tipo de respostas e que tipo de necessidades é que vocês têm que dar? É difícil dar assim numa lista porque aparece um pouco de tudo. O menu é muito grande, não é? Não, aparece um pouco de tudo e realmente sim. A habilidade está em perceber as situações e dar-lhes resposta. Sim. Mas aparece de tudo, desde casais que estão em crise de relação, casais que têm dificuldades com filhos, pessoas, por exemplo, uma área que tem sido um bocado esquecida e que estamos agora a tentar olhar um pouco mais, é a realidade do acompanhamento do luto, que é uma situação difícil e sobretudo é difícil, embora já haja algumas respostas, por exemplo, sei lá, de equipas que vão aos velórios rezar um bocadinho com as pessoas, fazer companhia. A parte pior do luto não é nessa altura, é depois, é a solidão que vem a seguir e, portanto, é um desafio que andamos a fazer e que já vai tendo uma resposta lá de acompanhar as situações de luto, situações de, por exemplo, de dificuldade de preparação do matrimónio, porque as pessoas trabalham longe. Por exemplo, posso lhe dizer, a pandemia, que muita gente diaboliza, foi uma oportunidade de reinventar muitas coisas e de descobrir novas maneiras de fazer alguns trabalhos. Inclusive, por exemplo, de preparações de batismo, de preparações de matrimónio, feitas usando também os recursos online. Mas também a verdade é que o facto de não podermos fazer grandes eventos está a ser também um desafio e uma oportunidade que alguns já estão a saber agarrar de criar mais a relação pessoal, de fazer mais as coisas na casa uns dos outros, pequenos grupos. Por exemplo, casais jovens têm alguma dificuldade em sair à noite porque têm os filhos, miúdos, assim. Mas, por exemplo, fazer uma reunião online para conversarem um bocado entre eles dos seus problemas é mais fácil. Sim. Claro, isto é um caminho que se vai fazendo e é um caminho, como o Américo dizia há bocado muito bem, com a diversidade de realidades que temos na Diocese, obviamente que é um caminho que se vai fazendo a diferentes velocidades. Mas é assim mesmo, pronto. Se estivéssemos todos ao mesmo nível, não havia desafios. Também o facto de haver uns que vão à frente também puxa os retardatários a quererem acompanhá-los, quanto mais não seja por uma inveja, neste caso é saudável. Claro. Mas olha, em termos práticos, eu sei que isto é um bocado difícil, mas eu estou tentado a perguntar. Qual será a razão mais focal, mais frequente a acontecer para que os casais agora estejam tantas vezes desavindos, procurem rapidamente o divórcio? Haverá ali falta de apoio mesmo assim, porque
o apoio que a pastoral presta não pode chegar a toda a gente, não conheço toda a gente. Não podes, eu não sei dizer qual é a causa principal. Eu acho que há vários aspectos que são importantes. Um é que realmente se tem desenvolvido uma cultura muito de competitividade, de individualismo Exato. e do efêmero. Uhum. Quer dizer, coisas, apostas de longo prazo parece que fazem medo a toda a gente. E por outro lado, também se criou uma certa cultura do descarte, quer dizer, do usar e deitar fora em muitas coisas, não é? Sim, Há muitas coisas, em tudo. não é? E isso eu acho que também está a ter algum impacto negativo nas relações das pessoas, quer dizer, as pessoas fazem e desfazem relações com mais facilidade. Agora, continua a haver muita gente, felizmente, que percebe que a realidade familiar e a realidade matrimonial não é uma coisa que se constrói um dia e está feito, se vai construindo dia a dia e pronto, exige esforço e que tem altos e baixos e que isso faz parte da realidade e faz parte faz parte da realização pessoal e da realização do casal. Nesse aspecto, a pastoral familiar pode ter um papel muito importante no sentido de testemunhar a fidelidade, testemunhar a dedicação do casal, testemunhar um caminho que se faz com esforço, e isso, o ver exemplos e bons exemplos pode ser uma grande ajuda. Eu digo muitas vezes aos casais nas equipas de pastoral familiar, façam-se convidados dos grupos de jovens, façam-se convidados dos grupos de catequese, surgiram nas paróquias a haver encontros para os namorados e assim, em que vocês possam ir dizer: olha, nós somos casados há 10, há 20, há 30, há 40, o que for, temos altos e baixos, tivemos problemas, tivemos discussões, temos divergências de vez em quando, mas achamos que, apesar de tudo, vale a pena continuar a construir juntos. Porque é pelos bons exemplos que as pessoas lá vão, mais do que por teorias, muito mais que por teorias. E, portanto, desse aspecto, casais que agarram a sua situação familiar e a sua situação matrimonial, que conseguem ir superando as dificuldades, conseguem ir lutando juntos e assim se realizam e assim são felizes, o testemunho desses casais pode ter um impacto muito grande, acho eu, na perseverança e na realização de casais mais jovens. Esta pergunta, claro que já agora, Mério, deixe-me só contar-lhe uma coisa. Deixe-me contar uma história. Eu conto muitas vezes que eu testemunhei com um casalinho que já vai agora nos 20 anos de casado, mas que são nossos afilhados de casamento, a minha mulher e meus. Quando estavam a preparar a festa de casamento deles, na véspera do casamento, às tantas estavam lá zangados, ou outro a discutir, lá de umas flores, ou de coisa, valham das mesas, já não sei. E a minha mulher disse assim, com muita calma: ó meninos, olhem que amanhã não é o vosso casamento. Não é? Não, é só o primeiro dia do vosso casamento, depois ainda vêm os outros todos. Por isso não vale a pena estar a gastar as energias todas com o dia da manhã, ainda vêm os outros todos. Calma, amanhã é só o primeiro. E isto é muito importante. É verdade. A gente perceber que o casamento não é uma coisa que acontece um dia e acabou, está feito. Está o contrato feito, assinado, está tudo resolvido. Não, é para construir e construir e construir. Agora tocou num aspecto que eu acho fundamental na relação humana, e não é só nos casais, é em qualquer relação que tenhamos com o outro. Mas aqui interessa-nos a família no seu todo. Normalmente as chatices mais frequentes são por coisas relativamente insignificantes ou pequenas. Exatamente. As coisas grandes, às vezes, em vez de separar, unem as pessoas. É. E os grandes projetos, eu acho que unem as pessoas. O ter que passar, ter que sofrer dificuldades juntos e resolvê-las juntos, no casal. Eu digo às vezes, eu acho que o facto de agora haver mais preocupação de casar só quando já se tem tudo é mau. É mau.
É mau, porque aquele desafio, dizer assim, olha, agora já conseguimos juntar dinheiro para comprar a mesa da sala de jantar. E agora já conseguimos juntar dinheiro para comprar a máquina da louça. E agora já conseguimos comprar dinheiro para não sei o quê. Ou agora já conseguimos ir para uma asinha maior, já estamos um bocadinho mais desafogados. Essas coisas assim são dificuldades que unem o casal. E as dificuldades de relação também. O enfrentarmos uma situação, andamos menos bem, ou por uma chatice profissional, ou por outra coisa qualquer. E entre ajudarmos a dar a volta às situações, ou a viver com elas, porque às vezes temos que viver com elas, não são situações superáveis. Eu acho que tudo isso é muito importante para a união do casal. E aquela mania de que o sonho, aquela química, isso é uma grande treta. Sim, claro, sim, somos livres. Mas nós, se olharmos para a natureza, acontece isso, ou seja, os mais pequenos pássaros, os mais pequenos animais, quando constituem aquele núcleo familiar, nem que seja por uma vez só, por um período só, eles fazem um ninho, preparam a vida daquele momento. Exatamente. Juntos. Não têm a coisa feita, portanto, eles têm que fazer juntos. É isso que nós estamos a perder, ou seja, nós temos que se calhar começar a dormir no chão, isto não era muito pouco frequente, era bastante frequente, depois é que se comprava a cama, depois é que se comprava isto, a coisa que fazia mais falta era ter um fogão, nem que fosse a lenha, mas ter um fogão, exatamente, comprar os tais, os pratos, que ia-se construindo aos poucos. Agora já se faz enxoval para tudo, e não se gosta porque já não está na moda, essas coisas todas. Isto realmente é como você diz, isto não ajuda nada o casal a crescer. Não. Olha, entretanto, no seu trabalho diocesano, é claro que se depara com muitas realidades, e nós também deparamos, nós casais, com muita dificuldade às vezes em conhecer que há respostas para os nossos problemas, que há departamentos, que há secretariados, que há serviços, quer a nível da diocese, quer a nível da paróquia, quer a nível das igrejarias. Vão estar pessoas a ouvir-nos que não convêm fora da pastoral familiar. Como é que um casal ou um jovem que está agora a pensar a sério na sua vida pode fazer e deve fazer para encontrar apoio, para encontrar estímulos também para chegar até vós, ouvir os vossos testemunhos ou serem ouvidos por vocês? Um canal muito importante é sempre os CPM. Os Centros de Preparação para o Matrimónio, porque embora algumas pessoas achem que é supérfluo, acho que refletir a sério sobre o matrimónio antes de decidir-se a casar é importante. Há gente que tem relutância em falar os parcos, até se pode perceber numa situação ou noutra, mas pode ser um bom canal. Hoje em dia, qualquer instituição tem página na net ou no Facebook, ou coisa assim, às vezes é só uma questão de pesquisar. E depois, eu acho, apesar de tudo, procurar as pessoas que se vê que são ativas na comunidade paroquial. De uma forma geral, essas pessoas estão a par dos serviços que a paróquia tem, ou paróquias vizinhas, e podem ser bons conselheiros. Portanto, eu diria, é por aí, é conhecer. Agora, é importante também que as pessoas que são ativas na igreja não sejam ativas só dentro da porta da igreja. E realmente se mostrem disponíveis e acolhedoras e vão ao encontro dos outros de forma a que também sejam reconhecidas e possam ser procuradas quando há necessidade. Agora, os serviços de cada paróquia, os serviços até diocesanos e da pastoral familiar por aí fora, eles são públicos e os contactos são públicos, as pessoas podem procurá-los. Assim as queiram, às vezes. Assim, pois, eu digo isto porque se calhar muita gente nem nunca ouviu falar que havia uma pastoral familiar e gente até habitualmente que se diz católica, não é? Porque sim, há tudo um pouco, como sabe. A nossa caminhada de entrevista está a caminhar para o final, não é o divórcio, é só o final desta caminhada. Mas eu não queria terminar sem antes dizer-lhe isto, perguntar-lhe isto, refletir consigo sobre isto.
Agora, as comunidades locais, as paróquias e até as próprias vigarias estão a defrontar-se com uma dificuldade muito grande também a nível de vocações, porque há poucas vocações. E o engraçado, que o engraçado é um disparate dizer, mas foi a palavra que me veio, é que se antes as famílias eram o seio para as vocações surgirem, agora muitas vezes os pais, os avós, os tios, são os primeiros a tirar o incentivo para que os jovens sigam a sua vocação para o sacerdócio, para a vida religiosa ou consagrada. Que trabalho que a pastoral familiar tem feito nesta área para ajudar as famílias a encarar a vida comprometida na Igreja, na área do sacerdócio, das vocações consagradas, para que as famílias entendam que, se querem ter paz, têm que ser elas também a contribuir para que isso aconteça. Não pode ser só a família do outro que tem que fazer, temos que ser nós também, a nossa família, a fazer. Esta realidade está cada vez mais presente na nossa vida. Os nossos pais não querem que nós sejamos padres, não querem que nós sejamos freiros, frades. Isto está acontecendo muito. Nota essa realidade no vosso dia-a-dia. Há conversas que se trocam em que mostram uma relutância em perderem os filhos, aqui perder entre aspas, para a vida consagrada, ou já está a haver um retrocesso de outra vez ao tempo mais antigo, em que é bom que as pessoas tenham uma vocação destas. Deixe-me dizer duas coisas. Por um lado, eu não sei se nós temos assim tanta falta de vocações consagradas ou se nós temos muita falta de vocações laicais para fazer a parte que lhes toca. Não vou estar a repeti-la, mas olha, veja, se quiser, por exemplo, está no jornal da nossa paróquia deste mês, e estamos em maio, como sabe, ou está um artigo até engraçado que cita o pároco e da Senhora da Hora, que dizia: será que nós estamos a pedir as vocações dos outros ou devíamos estar a pedir, e ainda agora houve a Semana das Vocações, a nossa vocação, a de cada um de nós, como leigo, ou como consagrado, ou como sacerdote, ou seja, realmente cada um de nós assumir a sua vocação, perguntar a Deus o que é que quer de mim e pô-lo em prática. E se calhar o que está a fazer falta na Igreja é realmente que cada batizado assuma bem a sua vocação, e se calhar há vocações, ou chegamos todos para as encomendas. Isso é um aspecto. Outro aspecto, é verdade que há muita... eu diria há de tudo, mas é verdade que há muitas situações de famílias que ficariam horrorizadas se um filho disse é ser padre ou uma filha é ser freira. Eu não entendo muito bem porquê. Também já não estamos no tempo em que o pai dizia: tu vais para médico, tu vais para isto, tu vais para padre, não é? Mas pronto, eu acho que nós temos feito esse caminho a nível da pastoral familiar, de alertar para a importância de educar os filhos, para a importância de... E é um trabalho, olha, até eu pessoalmente já o fiz muitas vezes, de reuniões, de reflexões em muitos grupos sobre a importância de educar os filhos para a vocação, para ajudá-los a saber discernir qual é a sua vocação, ajudá-los a seguir a sua vocação e não os tolher, nem os condicionar. Sentir-se feliz porque o filho ou a filha foi capaz de pôr a render os talentos que Deus lhe confiou. A parábola dos talentos aplica-se perfeitamente à vocação. Exatamente. Deus distribuiu uns talentos e outros ali, outros lá, e cada um tem que fazer render os talentos que deu. Não é mandar o outro fazer render os talentos, é cada um fazer render os seus e não andarmos e entravar-nos uns aos outros. Isto é bem proposto do que... Pronto, eu, como sabe, tenho uma relação muito próxima com os jovens da nossa diocese, não por causa da minha missão em termos pastorais de saúde, mas também como homem que sou, vou às catequeses, jovens, vou às paróquias por vários fins, por várias razões, e às vezes, e até ao seminário também, no maior, e às vezes eles não deixam escapar esta sensação de que os pais
muitas vezes ficam tristes porque não queriam, era o único filho, vão ficar sem netos, vão ficar sem ter descendentes. Quer dizer, conversas que antes nunca sabiam porque os casais tinham muitos filhos. Pronto, se eu não fosse casar, não fosse dar continuidade à família, também não se perdia muito. Desculpa a minha abordagem tão terra a terra, mas. Não, é isso, mas repare, não, eu acho que um casal cristão assumido não pode ficar mais chateado porque o filho quer ser padre se ele quer ser outra coisa Claro. qualquer. Quer dizer, um casal cristão, e eu até diria um casal não cristão, um casal a sério, quer é a felicidade do filho. E quer a felicidade do filho naquilo que ele escolher. E somos bons pais quando ajudamos os filhos a perceber qual é a sua vocação e a segui-la. Não é quando fazemos o filho à nossa imagem e semelhança, ou pior ainda, como acontece algumas vezes, quando queremos que o filho seja aquilo que nós não fomos capazes de ser. Isso é que é muito acontece, grave. Mas isso acontece. No fundo, isso é dominar o filho, é condicionar o filho para a nossa realização pessoal. Eu acho que isso é um egoísmo que não tem nada a ver com ser bons pais. Mas isso acontece muitas vezes, não acontece? Claro que acontece, claro que acontece, mas não faz o menor sentido. Claro que não. Mas olha, eu trouxe esta conversa à Lisa, e todas as conversas aqui fazem sentido. Eu vou-me preparar para o enviar realmente, como já lhe tinha prometido, mas eu posso, numa experiência que eu tive, eu conheci dois irmãos, eram filhos únicos. E eu agora não vou dizer que diocese nem nada, porque isto é público, né? E então eram os únicos filhos daquele casal. E o casal ficou muito triste quando o primeiro filho mais velho quis ser padre. Mas a maior desgraça do casal foi quando o segundo também quis ser. Eles entraram em pânico, mas a mãe chorava como uma desalmada. Era uma coisa impressionante. Contou-me um dos filhos, a história. Eu compreendo, mas normalmente esses pais, depois de caírem na real, como se costuma dizer, bem, até apoiam e ajudam. Foi o que aconteceu. Só que, mas é estranho, porque os dois irmãos, quase no espaço de 2, 3 anos, foram ordenados. E eu conheci os dois, pronto, eles são os dois muito felizes no sentido de se sentirem realizados. Sim. E agora têm todo o apoio dos pais, para não ter. Outros foram ameaçados de serem deserdados e essa coisa. E um deles teve a coragem de dizer, isto é outra família, eu posso ser desertado dos bens da terra, mas ganho o direito à herança celeste, à herança eterna. Quer dizer, esta coragem que os jovens têm muitas vezes dão-nos a volta completamente a nós já mais velhos, já mais experientes, que julgamos que temos a sabedoria toda. Olha, eu não sei se você disse tudo o que era importante ser dito, não sei se eu tirei-lhe a oportunidade de dizer alguma coisa que... Não, Américo, olha, acho que foi uma ótima conversa. Ficam sempre coisas por dizer, claro. mas isso é sempre assim. Mas haverá mais oportunidades, de certeza. E pronto, haverá outras oportunidades. Até porque só posso agradecer esta oportunidade e esperar que isto seja de alguma utilidade para as pessoas que nos ouçam. De certeza. Olha, posso dizer que esta já é a 31ª entrevista que eu faço e todas elas têm sido muito vivenciadas, muito partilhadas, muito interessantes do ponto de vista de conteúdos, e depois as pessoas comentam muitas vezes em off que foi muito bom terem ouvido testemunhos como o seu e outros que vieram. Nós tive aqui uma amiga missionária também a dar o testemunho dela do centro missionário de Braga, e eu gostei imenso do que ela aqui disse, porque realmente só estes testemunhos partilhados, e graças à pandemia é que isto pode acontecer, porque já não tinha criado este espaço, é que isto pode acontecer, e eu dou graças a Deus por ter podido ter esta oportunidade de sempre que vos convido, cada um de vós que tem aqui passado, rapidamente dizem-me que sim, arranjam uma oportunidade para aqui estarem, muitas vezes sem me conhecerem, a minha parte nem me conhecia de lado nenhum, terem confiado e terem aproveitado este meio que agora está na moda, que é as redes sociais, para poderem chegar a mais pessoas.
olha, um bem-aja por sua disponibilidade. Oportunamente eu tornaria a falar consigo para outro programa mais adiante, e quando haver oportunidade para isso, e outros temas que poderão ser abordados, porque já vi que você tem muitas coisas para nos contar, não só na pessoal de família, mas nas outras áreas que você também abraça com muito carinho, e são realidades que é interessante partilhar, Sim, até para que realmente as pessoas vejam que um cristão a tempo inteiro não para, é polivalente, mesmo que não tenha as forças todas, já tem a fé que lhe dá a força maior do mundo. Ângelo, um abraço muito forte, muitas Um felicidades para a abraço também, vossa Américo. secretariado, para a vossa missão, porque estando vocês bem, a igreja também está melhor, porque contribui para o bem-estar de uma igreja que se quer viva e atenta às realidades. Bem-aja, boa semana, boa vida, e já sabem, qualquer um de vós que queira vir até nós, basta contactar pelo e-mail contosreais@gmail.com. Eu terei todo o prazer em vos chamar aqui e falar, façam deste programa um programa que chegue a abranger todos os temas, todas as temáticas, todos os gostos de cada um que possa ouvir. Bem-aja e até sempre.